Para entender as causas e o impacto dessa avalanche que devastou a região de fronteira entre Nepal e China, já está aqui no nosso estúdio o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Professor, boa noite. Qual é a dinâmica dessa tragédia? Como ela se desenrolou? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Originalmente, se imaginou que ela tivesse sido causada por um tremor de terra que teria causado desprendimento de uma parte da geleira e também de rochas da encosta. Mas, na verdade, foi uma questão relacionada ao degelo, né, o desprendimento de um grande bloco situado a mais de 5.000 metros. Ele despenca 1.200 metros, bloqueia um rio. E aí essa água vai sendo represada junto com blocos que deslizaram também e depois nós tivemos a ruptura desse bloqueio e a consequente avalanche. Então, o que a gente vê aqui na imagem do Google Earth é que nós temos vales muito encaixados, né? O rio ele não tem uma área de inundação, então quando ele fica bloqueado nós temos o nível d'água sobe muito rapidamente. E depois, quando esse bloqueio ele cessa, essa água não tem para onde se espraiar e ela desce rio abaixo, provocando essa avalanche. E a gente sabe que não é só água, a gente tem imagens de um prédio que foi praticamente engolido e a gente vê exatamente essa imagem. É um prédio do governo chinês, essa imagem é feita numa cidade chinesa e a gente vê a força com que essa onda chega, enquanto as pessoas embaixo tentam correr para algum lugar, mas veja a potência disso. Como o senhor disse, a velocidade com que essa água, com que essa lama, com que as pedras, com que as árvores descem de 5.000 metros de altura, isso vai ganhando velocidade, chega no rio e provoca essa tragédia toda, mostrando a destruição, não apenas ultrapassando a margem, mas pegando também as cidades. E à frente dessa avalanche, estima-se que a velocidade possa chegar ao redor de 100 km por hora. Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de fugir, mesmo que elas percebam à distância a chegada dessa massa de gelo, blocos e lama. É muito difícil. E veja aqui nessa imagem, né, dos ônibus, eles são afastados como se fossem ônibus de brinquedo. Sim. E depois eles começam a ser engolfados, englobados pela lama. Até porque o prédio inteiro foi junto. Agora, professor, é bom explicar qual o papel que o aquecimento global tem nessa tragédia. Na minha opinião, ele tem um papel fundamental porque há um levantamento que mostra que de 1990 até 2020, essas geleiras no Himalaia perderam 12% da sua cobertura. Então há um degelo muito intenso e, no meu entendimento, foi ele que causou o desprendimento desse bloco que está a 5.000 metros de altura e despenca 1.200 metros. Quer dizer, na verdade, não houve um tremor de terra que causou, o que foi percebido foi a queda desse material que causou um tremor superficial. Isso depois foi corrigido pelo Serviço Geológico Americano, que reporta isso como deslizamento de terra e não como um tremor, né? Tanto que a profundidade anotada foi 0, foi um fenômeno superficial. Entendi. Foi a força desse material descendo a montanha, como o senhor disse, a 5.000 metros de altura, e quando chega lá embaixo, o impacto disso no solo. Eu já estive no Nepal e essas cidadezinhas, e eu fui exatamente para o interior do Nepal, na região de Pokhara, onde existem trilhas. E essas cidadezinhas, elas são praticamente isoladas em dias normais, porque as estradas são extremamente estreitas, de dificílimo acesso, apenas alguns veículos passam para alcançar determinados pontos. Agora, com essa tragédia, a imagem já fala tudo. Eu imagino como deve estar sendo difícil chegar nesses locais para primeiro ter uma dimensão da tragédia e, claro, começar os resgates. Esses povoados eles ficam incomunicáveis por terra durante um bom tempo e o único tipo de resgate que é possível é com o uso de helicópteros. Eles têm uma rede razoável, né, de helicópteros por conta das expedições que escalam o Himalaia, mas certamente não vai dar conta de dar o atendimento que toda essa população precisa. E cabe notar
que isso poderá acontecer novamente. Olha isso. Porque não foi um tremor isolado, na verdade foi um degelo. E esse processo, ele, como os estudos mostram, ele é um processo contínuo. E é possível se calcular? É difícil? Deve ser difícil calcular no alto de uma montanha se vai acontecer um desmoronamento, um deslizamento ou não. O que teria que se fazer é monitorar as geleiras que estão mais suscetíveis. E as maiores, talvez? As maiores, né? Aquelas que estão se desprendendo mais rapidamente e fazer um monitoramento mais constante. Mas aí o problema é o seguinte, ocorrendo esse tipo de evento, como é que você vai notificar as pessoas e para onde elas vão fugir? Como você mesmo disse, os caminhos eles são são poucos, sim, né? Sim. Então você tem uma população muito fragilizada e na hora que o evento vai mesmo que ocorra o alerta, para onde eles vão fugir? Qual é a rota de fuga? Eles estão exatamente na rota do deslizamento, ou seja, na rota da tragédia. Sim.